Olá, então hoje vamos ver a aula então sobre a introdução e motivação na nossa disciplina de modelagem e identificação de sistemas, ok? Então esses tópicos que vamos ver hoje, então nós vamos ver também ao decorrer do semestre várias outras vezes, né? E cada aula que a gente vai ter esse tópico novamente, a gente vai se aprofundando cada vez mais, ok? Então, primeira questão que a gente se depara é para que modelagem, né? Onde a gente encontra modelos de sistemas e para que serve? Então, a gente vai ver que no nosso dia a dia a gente encontra muitos e muitos processos, né? Então, por exemplo, os processos mais próximos da nossa área de engenharia são, por exemplo, plantas químicas, os transportes, né? Como carro, ônibus, bicicleta, patinete e instalações hidráulicas. E existem outras áreas afins também à engenharia, que são os processos biológicos, né? Por exemplo, o crescimento ou desmatamento de florestas, produção de medicamentos e tudo mais. Também a parte de economia, por exemplo, a bolsa de valores, como é que ela se comporta, como é que talvez ela vai se comportar, como é que eu posso predizer isso, né? E também a questão do processos fisiológicos, né? Então, questão de fala, respiração, do equilíbrio e todas essas outras questões. Okay? Então, aí, o que que a gente, primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que eu vou modelar, como é que eu vou conseguir representar esses sistemas. E essa questão que a gente vai atacar ela durante toda essa disciplina. Então a gente vai ver que a primeira coisa que a gente precisa é ter algum conhecimento das características do nosso processo. Então a gente tem que ter uma ideia geral do que nós desejamos então obter como modelo. Okay? Então a gente tem que ter um conhecimento mínimo sobre o processo, ou seja, o que que eu quero, o que que eu tenho, por exemplo, como um atuador, se a gente pensar em sistemas, né, como eu tenho de atuador e como eu tenho de sensor, ou seja, o que que eu tenho de entrada e saída desse processo. Okay? Então, algumas técnicas existem, né, para isso, e essas técnicas que a gente vai ver. Então a gente vai ver que nossa disciplina, no fim das contas, como eu já comentei anteriormente, ela é dividida em duas partes. Uma que eu considero que eu tenho conhecimento prévio do sistema, então eu consigo modelar o meu sistema matematicamente, e a outra questão é que eu só tenho medidas e observações do meu sistema, que daí nós vamos identificar o sistema. Ok? Então, das duas formas, a gente vai chegar em modelos, mas são modelos que têm características diferentes. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, por exemplo, nos dois processos, nas duas representações, nas duas abordagens do conhecimento prévio das medidas, a gente vai se preocupar em estimar os parâmetros, ou seja, encontrar os valores dos coeficientes desses parâmetros. Então, por exemplo, no conhecimento prévio, a primeira coisa eu devo definir um modelo, por exemplo, com as equações das leis da física, e através disso eu devo estimar esses parâmetros aqui, e depois disso eu faço algumas simulações e validações, e claro que eu sempre tendo resultados não desejados, eu devo retornar ao passo anterior até o momento que eu tenho a validação do meu modelo. Notem que a gente tem um passo semelhante quando a gente só tem medidas, né? Imagina que eu excito o meu sistema, atuo em cima dele, coleto dados e eu consigo também obter um modelo matemático. Então, para isso, eu vou fazer identificação desses parâmetros e eu vou também poder simular e validar depois esses meus dados. Lembre que são dados reais, né? Okay? Então, essas são as duas abordagens que a gente vai fazer, a questão de modelagem e também identificação de sistemas. E com isso a gente pode, então, definir, então, cada uma dessas abordagens. Então, por exemplo, a modelagem, então, baseada no conhecimento prévio das leis da física, que descrevem as características dinâmicas básicas do processo, o modelo qualitativo pode ser obtido. Okay? Então, a ideia é que eu tenho que ter um conhecimento e um bom conhecimento prévio, e com isso eu consigo representar ele matematicamente, como vocês viram lá nas físicas, por exemplo, ou também vocês já devem ter visto nas aulas de equações diferenciais, de que eu consigo representar sistemas dinâmicos e tudo mais. E também sinais, sistemas, e também, o
mais... Eu acho que são essas as anteriores, né? Então, notem que, muitas vezes, eu não tenho esse conhecimento do meu sistema. O que eu posso fazer? Então, eu preciso ter informação sobre ele. Então, eu devo obter informações, medidas, né? Ou de alguma forma eu tenho que medir esse meu sistema para, através disso, eu conseguir identificar o meu sistema, que é uma outra abordagem para eu conseguir encontrar o meu modelo matemático do meu sistema. Então, baseado no conhecimento prévio das dinâmicas básicas do processo ou baseado nos dados de um modelo matemático que pode ser obtidos. Então, por exemplo, eu posso saber que o meu sistema tem comportamento de primeira ordem ou o meu sistema tem comportamento de segunda ordem. A partir disso aí, eu consigo, então, já encontrar os meus parâmetros, por exemplo, através dos meus dados que eu tenho. O que são os dados? Informações de entrada e saída do meu sistema. Ok? Então, uma coisa que tem que ficar bem claro, né, que a gente está, independente da complexidade, por exemplo, eu tenho um carro, né, como é que eu vou modelar um carro? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que definir um modelo simples, mas de alguma forma ele tem que ser acurado. Então, não posso simplesmente definir um modelo ele mais ou menos funciona bem, digamos assim, que eu represento a dinâmica do meu sistema. O que eu vou o que significa então um modelo simples e acurado? Isso vai diretamente ser relacionado ao meu ponto de vista que eu estou vendo no meu processo. Okay? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar bem claro isso. Então, considerem um resistor, tá? Então, um resistor eletrônico. Notem que eu posso modelar esse meu resistor de 4 formas. Por exemplo, eu posso modelar esse meu resistor em função da relação linear entre voltagem e corrente, mas se eu posso ter um outro ponto de vista, que eu estou querendo saber a relação da temperatura em cima desse meu resistor. Então, com isso, eu vou ter, então, a questão da temperatura, que vai ser relacionada com a capacidade térmica, com a condução térmica, com a temperatura ambiente e com a corrente, evidentemente. Então, notem que aqui eu estou preocupado com a tensão, aqui eu estou preocupado com a temperatura desse meu sensor, desculpe, desse meu resistor. Outra forma também que eu posso pensar é a questão de esse meu resistor está montado numa placa, mas eu quero saber qual é a força que ele faz, por exemplo, nas trilhas, né? Para saber, então, por exemplo, como é que eu devo, quanto eu tenho que colocar de solda nesse resistor ou tudo mais. E a outra forma é que se essa placa se movimenta, eu vou ter esse resistor que vai ter vai ser representado por um momento de inércia. Então notem que eu estou modelando um resistor aqui de 4 formas diferentes. Ou seja, é extremamente importante eu saber para que eu quero esse modelo. Okay? Então esse é um ponto fundamental. Eu tenho que saber para que eu quero usar esse modelo. O que eu quero aplicar? Onde é que eu vou aplicar? Eu quero saber em relação à temperatura que esse resistor vai estar dentro de uma placa, um determinado circuito, ou simplesmente qual é a tensão dele. Ok? Então tá. Então, outras questões, por exemplo, eu tenho num processo químico, por exemplo, eu posso modelar as reações químicas, eu posso modelar as condições físicas do trabalho, eu posso me interessar na construção mecânica de um reator, no tamanho do layout, o possível impacto ambiental desse reator. Então, eu vou predizer, né, se eu tiver tanta quantidade de dejeto, o que vai acontecer com o meu ambiente ao redor, né? Também eu posso pensar no retorno financeiro ou simplesmente no comportamento dinâmico do processo. Então, notem que aqui são várias abordagens sobre o mesmo assunto, que é o processo químico. O que nós vamos abordar aqui nessa disciplina é sempre o comportamento dinâmico do sistema. Então, a gente vai pensar como um determinado sistema e, através disso, nós vamos, então, modelar para depois a gente conseguir utilizar, principalmente para as questões que depois eu vou retomar, que são questões de predição, monitoramento e controle. Okay? Então, notem que essa disciplina da engenharia de controle e automação, então, o nosso foco é controlar,
predizer ou saber o que vai acontecer no futuro ou simplesmente monitorar esse processo. Então, com isso, a gente tem que definir necessariamente, antes de definir o meu modelo matemático, eu tenho que definir as delimitações desse meu modelo. Ok? Então, eu necessariamente eu preciso definir algumas fronteiras dele. Ok? Então, por exemplo, se as minhas fronteiras forem amplas, né, será extremamente difícil a identificação de um modelo com boa acurácia. Então, se eu tenho um modelo geral, digamos assim, de como o meu sistema se comporta, eu vou ter uma acurácia muito baixa. Mas, se as minhas fronteiras foram bem pequenas, ou seja, bem definido o meu problema, eu vou conseguir, então, melhorar a acurácia e também eu vou conseguir reduzir esse meu modelo. Então, eu vou conseguir diminuir a complexidade dele, porque eu sei que determinadas dinâmicas, por exemplo, não influenciam nos resultados do meu sistema. Okay? Lembre, fique em mente que a gente está falando sobre modelos matemáticos para projetar controladores, para monitorar os sistemas e tudo mais. Então, a gente primeiro tem que saber o que eu quero controlar ou o que eu quero predizer, o que eu quero saber no futuro, como é que esse meu sistema vai se comportar, qual é a parte ou qual o sistema. Então, tem que ser definido isso anteriormente. Então, aqui vem, então, as aplicações dos modelos matemáticos, né? Então, as principais utilidades, então, monitoramento e predição. Então, a ideia é que eu tenho um bloco, um modelo matemático, eu excito ele na entrada e eu sei o que vai acontecer na saída. Por quê? Porque eu tenho um modelo matemático. Então, eu posso ter, por exemplo, um modelo para saber variáveis econômicas, como taxa de emprego, taxa de lucro, e necessariamente elas devem ser acuradas, né? Porque senão fica muito difícil, então, eu conseguir prever como é que o meu negócio vai se comportar, né? Então, eu necessito um erro pequeno na minha predição. Então, eu quero saber daqui a um mês como é que vão ser os meus lucros baseados, evidentemente, no meu conhecimento anterior do meu do meu sistema da minha empresa, diremos assim, né? Eu preciso então, com isso eu consigo predizer com erros pequenos futuramente. Ou também eu posso querer controlar um determinado sistema. Então a ideia é que eu posso querer que o meu não precisa eu ter um modelo muito acurado, porque o meu sistema vai funcionar, por exemplo, em malha fechada, e com isso eu vou conseguir, então, esses pequenos desvios que eu tenho, eu consigo, através do meu controlador, eu consigo, então, sanar esses desvios e diminuir, então, o meu erro em relação à minha referência, o que eu desejo na saída. Certo? Então, esses são os principais. Claro, esse é o nosso enfoque, né? Então, o nosso enfoque de como engenharia de controle e automação, então a gente quer monitorar e predizer, então eu quero saber o que eu quero no futuro, ou eu quero controlar um determinado sistema. Por exemplo, eu quero controlar uma determinada temperatura numa bateria, por exemplo. Então, eu devo, então, saber informações da dinâmica dela, como é que ela esquenta e esfria, para aí sim eu conseguir atuar em cima e não deixar que ela passe de determinadas temperaturas desejadas, ok? Ou se mantenha uma determinada temperatura desejada. Então, a gente vai ver que existem duas abordagens de construção de modelos, que eu tinha comentado anteriormente. Uma é a modelagem por dedução. Então, a gente deve ter, então, informações sobre o nosso sistema. E a gente vai fazer, daí, algumas simplificações em cima desse conhecimento que eu tenho do meu sistema. Por exemplo, eu vou considerar a massa de um corpo como um ponto de massa. Então, ele não tem tamanho físico. Outras questões, se eu estou trabalhando com fluxo, eu vou considerar, então, fluxo laminar, ou seja, ele é muito mais fácil de modelar matematicamente com as equações, né, das leis da física, do que em regime turbulento. Outras questões é que se eu tenho um reator, um tanque, né, e eu quero saber as concentrações dentro desse tanque, eu vou considerar que então que ele é homogêneo em todo o volume desse meu tanque. Porque imagine se eu vou modelar matematicamente
essa concentração dentro desse tanque e não é homogêneo. Significa que eu vou ter várias camadas com concentrações diferentes. Então, vou ter que ter um modelo matemático muito mais complexo. Okay? Então, as vantagens é que a gente vai conseguir, por dedução, simplificar alguns pontos e a gente consegue usar diretamente equações algébricas ou equações diferenciais. Okay? Que esses vão ser os nossos pontos aqui na disciplina. Nós vamos utilizar esses dois tipos de equações. Então, lembrem que muitas vezes a gente tem o conhecimento estático do nosso sistema, né? Ou seja, eu sei o que entra no meu sistema e eu sei o que sai no meu sistema, mas eu não estou interessado no tempo entre a entrada e a minha saída. Eu sei que eu apliquei uma determinada tensão na entrada e na minha saída eu vou obter, por exemplo, uma determinada temperatura. Eu não estou interessado que liga esses dois pontos. Então, eu estou preocupado no regime permanente, na resposta em regime permanente, ou seja, no modelo estático. Então, uma relação pode ser uma relação linear, que eu tenho entre entrada e saída, ou pode ser uma relação não linear. Então, notem que os modelos estáticos são bem importantes para, por exemplo, prognósticos de pressão, fluxo, temperatura e lucros. Okay? E na indústria, né, eles são chamados, então, de flow sheets. Então, esses modelos são representados por equações algébricas. Okay? Então, para a gente lembrar alguns conceitos aqui, nós temos, então, que, por exemplo, eu posso obter esse modelo por dedução não simplesmente com equações algébricas, mas com equações diferenciais. Então, não é um modelo que faz uma referência entre uma variável multiplicada por uma constante igual a outra, mas sim eu tenho, então, a relação baseada entre fluxos de energia, massa ou momentos. Como nós temos aqui, por exemplo, a lei da conservação da massa. Então, nós temos, então, o fluxo de massa que entra, menos o que sai. Eu vou ter, então, a dinâmica dessa massa. Esse ponto aqui significa a derivada primeira no tempo. Tá? Então, a derivada da massa é igual no tempo, né? Derivada da massa no tempo é igual a esses fluxos de entrada menos de saída. E também pode ser a lei da conservação das energias. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, que o meu sistema ele é dado, então, por um fluxo de energia de entrada menos o fluxo de energia de saída. Então, a gente tem, mais uma vez aqui, que é uma equação diferencial que representa esse meu modelo por dedução. Certo? Então, a gente necessita, então, de um conhecimento prévio. Então, eu preciso realmente conhecer como é que o meu sistema funciona. Muitas vezes eu preciso ter um muito bom conhecimento sobre o meu sistema, para daí sim eu conseguir representar ele através dessas equações diferenciais. Então, por exemplo, eu vou conseguir simplificar esse meu modelo se eu tenho um conhecimento maior, porque, por exemplo, se eu tenho um sistema que tem duas constantes de tempo, tá? Então é preferível eu escolher um modelo com dois polos reais ao invés de um modelo polinomial de segunda ordem. Então lembre que eu posso saber que meu sistema tem esse comportamento, então fica muito mais fácil utilizar uma função de transferência com dois polos do que simplesmente um polinômio de segunda ordem. Okay? Ou seja, é muito mais fácil eu representar ele no domínio da frequência do que no domínio do tempo. Okay? Porque eu tenho esse conhecimento. Então, é muito mais fácil eu extrair e representar ele matematicamente dessa forma. E isso tudo a gente vai ver ao longo dessa disciplina. Não se preocupe. Okay? E claro que eu tenho que ter um conhecimento prévio se o meu sistema é linear ou não. Então, por exemplo,
Então, é claro que existem muitas vezes a gente não tem conhecimento prévio desse meu sistema e a gente precisa, então, simplesmente através dos dados medidos, eu tenho que extrair esse modelo matemático. Então, aí que vem as ferramentas de identificação de sistemas, que é as ferramentas que nós vamos ver na segunda parte, digamos assim, da nossa disciplina. Okay? E a gente vai ver que a gente pode classificar, então, esses modelos que a gente vai identificar como basicamente três tipos. Tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, que nós temos modelos obtidos através das leis da física, que são os modelos caixa branca. Então, são, por exemplo, circuitos eletrônicos, que eu tenho o circuito RLC, existe uma relação dos meus parâmetros do meu modelo com grandezas físicas, é isso que quer dizer esse modelo caixa branca. A gente vai ver que a caixa preta, que está aqui no outro extremo, que são os modelos econômicos, a gente vai ver que é caixa preta por quê? Porque são puramente matemáticos. Então, não existe uma conexão entre os parâmetros do modelo e grandezas físicas, okay? Uh, ou alguma ação que aconteceu que eu consigo relacionar e eu consigo quantizar nesse meu modelo matemático. E entre o modelo de caixa branca e caixa preta, eu tenho os modelos caixa cinza, que na realidade são uma mistura entre esses dois modelos. Ou seja, tem partes que eu utilizo as leis da física para modelar e outras partes que eu utilizo modelos puramente matemáticos. Então, isso a gente vai ver, então esse é um dos nossos objetivos na disciplina, é ver até onde a gente pode ir com modelos caixa branca, quando a gente tem que utilizar essa mescla, né, essa caixa cinza, e também quando a gente utiliza caixa preta. Outra questão que é extremamente importante, quando a gente não tem conhecimento do processo, a gente tem que pensar daí já na causalidade desse nosso processo. Por que isso é importante? Porque vai definir, então, o que é a minha entrada e o que é a minha saída do meu processo. Qual é a causa que eu tive, o efeito que eu tive da entrada, por exemplo, que eu tive no meu sistema. Então, eu dou um exemplo aqui para a gente relembrar algumas questões de causalidade. Por exemplo, ó, existe, então, utilizando a lei de Ohm, só a lei de Ohm. Tá? Então, a gente define a dependência entre a corrente e a tensão dada por esse resistor. Okay? Então, porque tensão dividido por corrente igual a esse resistor. Tá? Então, notem que essa relação V igual a RI sugere, então, que a corrente induz uma tensão, certo? Utilizando essa mesma equação, a gente vai ver, então, que a gente consegue, então, declarar, então, que a tensão será definida pela corrente através do resistor, porque existe essa nossa relação. Se eu botar uma determinada tensão aqui, eu vou ver que o resistor, eu vou conseguir definir essa corrente utilizando essa relação de causa e efeito. Então, aqui, na realidade, eu estou definindo o que vai ser a minha entrada e o que vai ser a minha saída. Qual é a minha causa da minha saída. Ok? Então, isso tem que ficar bem claro, que a gente vai utilizar isso e a gente vai ver que isso são coisas que vão ser muito evidentes muitas vezes e outras nem tanto, né? Porque é só a gente ver o sentido da corrente, a gente sabe qual é a causa e efeito num determinado sistema, por exemplo. Okay? Mas sistemas mais complexos a gente tem que analisar para ver essa relação de causalidade. Porque eu não tenho como modelar matematicamente o sistema não causal, porque eu tenho que ter uma relação de causa e efeito. Então, essa ideia de causalidade a gente faz por causa do modelo matemático, porque a gente precisa dessa relação para conseguir calcular esse é igual àquele, senão a gente não tem a relação, né? Por exemplo, x é igual a 2 vezes y. Então tem que ter essa causa e efeito, senão não tem a questão da relação matemática. Lembre que isso não é nada físico, né? Então, até essa aqui é uma frase que eu retirei, então a realidade não se importa com a causalidade. Tá? Então, no mundo real, isso não interessa. A gente utiliza isso para conseguir, de alguma forma, matematicamente, representar esses nossos sistemas.
Lembre que eu tenho outros tipos de modelos também, né? Eu tenho modelos que eu posso representar de formas gráficas. Então, por exemplo, eu tenho o desenho técnico, que nada mais é do que o modelo de uma peça, né? Eu tenho os meus circuitos também, que é uma forma de representar graficamente o comportamento de um determinado sistema. Eu tenho os tipos de diagramas, né? Diagramas consecutivos, diagrama de fluxo, PERT, e os diagramas simultâneos, que são diagramas que são causal, que são os diagramas de blocos, gráfico de fluxos sinais, e os não causais, que são os gráficos. Aqui a gente vai se focar nessa disciplina, nessa representação, que são os diagramas simultâneos causais. Okay? Então a gente vai utilizar essa representação, ou seja, os diagramas de blocos, nós vamos utilizar eles para a gente conseguir modelar matematicamente os nossos sistemas. Então, por exemplo, voltando à questão de modelos estáticos, né? Então, eu consigo representar um modelo estático dessa forma. Então, eu tenho uma entrada, que ela é uma entrada que excita um determinado sistema, que os parâmetros são em função dos parâmetros A e B, e eu vou ter uma determinada saída. E eles podem ser, então, lineares ou não lineares. Então, por exemplo, para vocês relembrarem alguns conceitos, eu tenho, por exemplo, uma função linear, com parâmetros linearmente representados, que é dada por essa equação, ou seja, o meu U é multiplicado por A mais B. Está vendo que existe uma relação dos parâmetros, são linearmente linear, e isso vai ser importante mais para frente para a gente ver, e o meu sistema como um todo é um sistema linear também. Já eu tenho na segunda linha aqui, eu tenho um sistema, uma função que é não linear, porque eu tenho esse cubo aqui, tá vendo que a minha entrada é o cubo, mas os meus parâmetros ainda são linearmente independentes. Então, eu consigo obter eles ou enxergar eles como uma soma ou uma subtração. Já na nossa terceira linha, a gente tem um sistema, uma função linear, mas os parâmetros são não lineares. Por quê? Porque eles têm uma relação de razão entre eles. Então, tem um U que multiplica um valor. E isso aqui, essa representação aqui, a gente tem muita dificuldade de identificar esse parâmetro A e B, a não ser que a gente tenha informações prévias, porque senão ele vai ser um valor único e vai ser uma razão entre A e B. E eu também tenho sistemas ou funções não lineares e também não linear dos parâmetros, como, por exemplo, eu tenho uma divisão da minha entrada U aqui pela entrada U e a divisão de A por B. Tá? Então, isso vai ficar bem evidente mais para frente, tá? Na nossa disciplina, mas a gente está interessado em trabalhar com essas duas primeiras linhas aqui, ó, que a gente consegue facilmente identificar e extrair essas informações de A e B, ou seja, os parâmetros que a gente quer identificar no nosso modelo. Então, lembre que isso aqui é o meu modelo matemático e o nosso objetivo é identificar A e B, okay? Que são os coeficientes desse modelo. Então, algumas questões, então, que a gente tem que pensar também é que, por exemplo, eu tenho sistemas que são não lineares, mas eu consigo utilizar ferramentas lineares, que são as ferramentas, a maior parte das ferramentas que a gente vai ver, que são funções de transferências, principalmente funções de transferências, né? Todas aquelas questões dos diagramas de Bode, Nyquist e tudo mais, isso aí a gente precisa que o nosso sistema seja linear, né? Mas como é que eu vou conseguir, então, porque lembra que a minha GDS que vocês veem lá é o que a gente quer identificar aqui, a gente quer encontrar a minha função de transferência. Então, para eu utilizar as ferramentas que vocês já viram em análise, por exemplo, ou em sinais sistemas, a gente vai ver que a gente precisa que o nosso modelo seja linear. Mas se o meu processo, e na realidade todos os processos são lineares, né? Como é que eu posso, então, de alguma forma, utilizar essas ferramentas lineares em processos não lineares? E a ideia, então, que a gente vai ver que a gente pode linearizar esse meu sistema num determinado ponto de operação. Tá? E isso é uma forma corriqueira de se fazer. E claro que a minha delimitação, que eu comentei anteriormente, vai ser em torno desse meu ponto de operação. Se eu fugir muito desse ponto de operação, eu vou ter problemas, então, que o meu sistema não vai, o meu modelo não mais representa o meu sistema e o meu sistema não vai mais funcionar. E, por exemplo, eu tenho a minha tensão de rede aqui, que eu tenho, por exemplo, 127 volts. Tudo bem se ela for a 110, 105, tudo bem se ela for a 130, 137, tudo bem, porque eu estou em volta desse ponto de operação.
Mas se acontecer que a minha tensão vá lá para 50 ou 400, todos os meus sistemas que estão conectados e utilizam controladores para modular a entrada do meu sistema, para não queimar esse meu sistema, eles não vão parar de funcionar, porque ele foi projetado para aquele ponto de operação, em volta daquele ponto de operação. E é isso que a gente vê aqui, ó. Se eu tenho um determinado sistema com uma entrada e uma saída, e essa minha entrada é não linear e a minha saída é não linear, a gente vai ver que ela pode ser representada dessa forma aqui, ó. Então, a minha entrada vai ser um ponto de operação, por exemplo, os meus 127 volts, por exemplo, mais uma variação. E essa variação, então, eu tenho que dizer o quanto pode variar. Tá? E a minha saída, eu vou ter, por exemplo, uma determinada temperatura, vamos dizer que esse processo aqui é um forno, né, que eu tenho uma tensão de entrada e uma temperatura na saída. Então, a gente vai ver que, eu quero identificar esse parâmetro A e B, né? Então, a gente vai ver que a minha saída, ela vai ficar variando em torno, por exemplo, dos meus 40 graus, mais ou menos uma determinada temperatura. Então, notem que, para a gente conseguir analisar esse sistema, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente vai trabalhar, a gente vai utilizar informações em volta do ponto de operação, ou se a gente vai avaliar o nosso sistema em função dos distúrbios nesse ponto de operação. Então, por isso, por exemplo, eu vou conseguir encontrar uma relação entre saída e entrada, né, como sendo meu K1. Isso em função do meu ponto de operação. Então, eu estou considerando meus 40 volts, 40 graus, desculpe, e o meu 127 volts. Mas eu posso ter uma outra relação que vai relacionar simplesmente a minha variação entre entrada e saída. Okay? Então, por que é interessante eu pensar dessa forma? Então, por exemplo, se o meu sistema trabalha em regime permanente, eu sempre vou usar essa minha relação aqui do meu K1. Por quê? Porque ele vai em torno, eu vou ter algumas variações, mas ele vai sempre cair no meu regime permanente. Mas se eu estou interessado em associar ou entender as pequenas variações em torno desses valores, desses pontos, então aí eu vou ter que usar segundo meu modelo aqui, que eu utilizo essa relação da variação de entrada com a variação de saída. Certo? Então, isso aí entra a questão da importância dos meus modelos dinâmicos. Né? Então, lembra que até agora a gente está falando modelo estático. Então, notem que agora eu não estou mais interessado simplesmente na relação onde eu boto uma determinada tensão de entrada e sai uma temperatura, mas eu estou interessado entre a dinâmica entre o meu ponto, a minha temperatura inicial e a final em relação à minha tensão de entrada inicial e final. Então, tem uma dinâmica. Então, eu tenho um modelo contínuo, que ele pode ser representado por parâmetros distribuídos, que eu utilizo equações diferenciais parciais, ou modelos por parâmetros concentrados, que eu utilizo, então, a equação diferencial ordinária. E também eu posso ter modelos baseados em eventos com dependência de estados, que isso a gente não vai abordar aqui na nossa disciplina. Tá? Se o meu modelo não é contínuo, eu posso ter essa mesma representação por modelos discretos. Então, eu tenho modelos com dados amostrados, né? Que aí eu utilizo, então, equações de diferença para representar elas. Por quê? Porque ele está sendo discretizado, então, a diferença entre um ponto e o outro. E a mesma coisa, eu tenho modelos discretos baseados em eventos com dependência de tempo, que também não vamos abordar nessa disciplina. Okay? Então, vamos ver alguns exemplos para vocês retomarem. A gente não vai trabalhar muito com parâmetros distribuídos, tá? Mas só para a gente entender o que significa, né? Então, por exemplo, a gente vai ver que esses modelos são representados, então, com equações diferenciais parciais. Por que é parcial? Porque, além do tempo, então, além da derivada no tempo, eu vou ter a derivada parcial em relação à posição. Okay? Um exemplo da importância dessa representação, por exemplo, é a descrição da transferência de calor através de uma parede. Tá? Então, ela pode ser obtida pelo cálculo do gradiente da temperatura de todos os diferentes materiais da mesma parede. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, se a gente pensar na parede, ela não tem só um material, né? Ela tem revestimento externo, depois tem a massa, depois tem o tijolo, depois tem outra massa e depois tem a tinta. Notem que para eu
conseguir modelar, então, se eu tenho uma temperatura externa e outra interna, eu vou ter, então, um comportamento em cada uma das camadas diferente. Quando variar a temperatura na rua, elas vão, em cada camada eu vou ter uma dinâmica diferente, porque depende da, da, da dinâmica, de quanto ela vai absorver essa temperatura ou dissipar essa temperatura. Então, a gente vai conseguir representar isso através dessas nossas equações diferenciais parciais. Por isso que tem essa representação aqui, que não é um D, né, que geralmente a gente usa o D de variável, de derivada, mas isso é como a gente representa a equação diferencial parcial. Então, notem que eu não vou mais ter a minha função simplesmente no tempo, mas a minha função vai ser derivada no, no deslocamento, na posição também. Claro que, se eu tiver um ponto só, esse ΔX não existe mais, então vai ser o meu FA pela derivada do meu, no tempo do meu sistema. E isso, o meu sistema converge ou se simplifica para uma equação diferencial. Então, está aqui o exemplo que eu comentei para vocês, né? Então, nesse quadro aqui, eu tenho, então, um material que não é homogêneo, então tem uma parede aqui, diremos que essa é a temperatura da rua, essa é a temperatura interna, e aqui eu tenho a temperatura da rua e a temperatura interna. Eu posso modelar o meu sistema com equações diferenciais parciais. Então, cada material aqui eu vou ter um comportamento dinâmico, okay? Que vai se resumir depois, o somatório de cada uma dessas posições, cada um desses materiais, eu vou conseguir, então, lembra que eu não estou interessado mais em T1 e T0, eu estou interessado nessa dinâmica aqui, como é que eles se comportam. Porque, por exemplo, eu posso atuar aqui nessa temperatura externa para alterar essa minha temperatura interna aqui. Tá? Por exemplo, eu tenho um tanque com uma jaqueta térmica aqui, né? Então posso aumentar ou diminuir a temperatura dele aqui para eu conseguir conservar uma temperatura interna fixa, por exemplo. Então, se a minha temperatura interna varia, eu vou querer atuar em cima dessa minha jaqueta térmica aqui para conseguir, então, que o meu sistema se mantenha uma determinada temperatura desejada. Claro que eu posso simplificar esse meu modelo aqui dessa nossa seguinte forma aqui. Claro que vai ser um modelo aproximado, mas eu vou ter uma relação dinâmica também, muito menos preciso. Ok? Então, isso aqui eu estou considerando, isso aqui é o modelo com equações diferenciais parciais e esse aqui é o modelo com equações dinâmicas. Uma das formas que a gente pode também simplificar isso é utilizar, então, números finitos de posições que eu vou definir. Então, lembra que até agora eu estou definindo algo contínuo aqui, tá? Então, que eu consigo modelar continuamente. Mas eu posso simplificar isso de uma maneira de utilizar várias, várias, várias pequenas células, que com isso eu consigo, então, definir vários pequenos modelos aqui, iguais a esse, diríamos assim, em cada uma dessas etapas, e depois eu somo todos eles na saída. Isso a gente chama de métodos de elementos finitos. Então, devo definir cada uma das profundidades e construir um modelo matemático para cada um. Claro que para eu chegar no modelo igual ao meu modelo contínuo, eu deveria ter infinitas células para cada um desses elementos aqui. E isso tornaria, então, uma simulação muito pesada, muito onerosa, né? E muitas vezes infactível, porque eu não tenho como ter eu teria que ter um poder de processamento, uma memória muito grande para conseguir, então, modelar esse meu sistema, certo? Então, essa importância da gente começa a ver, então, questão de modelagem matemática com esforço computacional e qual é a utilidade disso, né? Como é que eu vou definir a complexidade, simplicidade, em função também do meu esforço computacional que eu necessito. E a gente vai se focar principalmente nessa questão de modelos com parâmetros concentrados. Ou seja, nós vamos então representar os nossos sistemas principalmente com equações diferenciais ordinárias, a EDO. Tá? E algumas vezes com equações algébricas diferenciais. E a gente vai ver isso, não se preocupem, passo a passo, para a gente ver qual é a vantagem e o que é cada uma dessas para a gente conseguir desenvolver, então, nossos modelos matemáticos. Então, as equações diferenciais ordinárias, né? Então, se vocês tiveram uma disciplina só sobre isso, né?
Então, a gente vai ver que, então, existe a gente consegue explicitamente calcular o nosso x em função do nosso valor, do nosso estado no tempo. Então, a gente não está definindo, dependendo dele próprio para a gente conseguir calcular. Já as equações diferenciais, algébricas diferenciais, a gente vai ver que a minha função depende da própria saída desse meu valor aqui. Então, isso a gente começa a ficar cada vez mais complexa a forma que a gente deve calcular esses nossos valores. E também tem as equações diferenciais singulares, que a gente não vai entrar aqui no caso, mas é só para título de curiosidade, que a gente consegue representar esse nosso sistema aqui de uma forma com uma matriz singular, mas a gente tem que garantir que essa é uma matriz inversível, ok? E com isso ela se degenera, digamos assim, da nossa equação algébrica diferencial, ela se degenera numa equação diferencial ordinária. Um exemplo disso, então, por exemplo, eu tenho então um, estados ou sinais como sendo a derivada de x1 e derivada de x2, eles são definidos explicitamente pelo meu sinal x1 e x2. Né? Então, existe uma equação algébrica, né, que rege esses meus dois x1 e x2. Okay? Então, eu consigo utilizar isso representar isso numa equação algébrica diferencial. Notem que o meu x1 aqui, ó, ele é dependente do meu x2. Então, existe uma relação. Então, para calcular essa derivada aqui, a gente vai ver que a gente vai precisar saber do valor x1, então a gente vai precisar da resposta anterior, resposta do meu x derivado aqui, para eu conseguir calcular, por exemplo, o meu x1 aqui, porque um depende do outro. Eu posso, essa mesma representação aqui, a gente pode pensar de uma maneira diferente. Ó. Eu posso supor que eu tenho duas massas, uma massa 1 e uma massa 2, tá? Eu tenho minha posição dessa massa e também a posição de deslocamento L. Tá? Disposição de deslocamento X para a massa 1 e Y para a massa 2. E eu vou ter, então, L como sendo o deslocamento entre a distância entre uma massa e outra, e eu vou ter a constante de mola que vai ser igual a K. Tá? Então, eu consigo representar esse meu sistema. Então, isso aqui é a equação por dedução, né, que a gente fala. Então, a gente está utilizando a conservação das energias. Então, a minha força aqui é igual a massa vezes a aceleração. E eu vou ter a minha outra massa, que vai ser a menos a força, porque ela está indo para o outro lado, né, como ele está conectado com uma mola. Vai ser massa vezes a aceleração. E eu vou ver, então, que a minha resposta final ela vai ser, então, vinculado à distância entre essas duas massas, vinculado a esse coeficiente aqui da minha mola. Então, olha que interessante, né? Isso é uma equação diferencial ordinária. Por quê? Porque eu não estou dependendo da minha saída, não depende explicitamente dessas minhas derivadas aqui. Mas, se eu tiver uma massa, uma mola cada vez mais rígida, então, lembre que eu tenho duas massas, então eu empurro uma, e essa primeira massa, como elas estão conectadas pela mola, vai movimentar minha segunda massa. Então, se eu começo a deixar cada vez mais rígida essa minha massa, essa minha mola, desculpe, ela vai se tornar, no fim das contas, um corpo rígido só. Não é verdade? Porque eu não tenho mais essa dinâmica desse meu carro. E com isso a gente vai ver que esse meu sistema aqui, ele vai se tornar, então, uma equação diferencial algébrica. Porque uma velocidade, para eu conseguir modelar uma velocidade, eu vou depender da minha outra velocidade, certo? Então a ideia aqui é só para a gente relembrar alguns conceitos e a gente vai se aprofundar em cada um deles nas nossas próximas aulas, tá? Então a gente vai se aprofundar principalmente na questão de equações diferenciais ordinárias e também nas questões de representações de sistemas através de funções de transferência. Okay? Então, a gente vai trabalhar com sistemas lineares, invariantes no tempo, que a gente consegue representar tanto por equações ordinárias quanto por função de transferência. Então, a aula de hoje é isso aí, e a gente vai seguindo, então, agora com as próximas aulas, se aprofundando
em cada um desses tópicos para a gente começar a destrinchar em cada um desses assuntos, né, que para a gente começar a entender qual é a diferença entre modelagem e identificação, como é que eu seleciono o modelo, como é que eu seleciono se eu vou utilizar a função de transferência e equação diferencial, e assim sucessivamente. Ok? E é isso, a aula de hoje é isso.